E aí, um mês depois, a polícia bate onde eu estava e me leva, me resgata. Eu fiquei tão em estado de choque, eu não conseguia falar nada, porque na minha cabeça só vinha assim: seus filhos vão para o orfanato. Então eu achava que naquele exato momento, às vezes meus filhos estavam indo para o orfanato. Então eu entrei em estado de choque. Eu chorava muito e eu só falava assim: I need to come back my home, I have children. Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast. Gente, hoje eu estou muito empolgada para essa conversa. Eu vou conversar com alguém que experimentou o auge da fama da sociedade quando se diz a respeito de beleza. Foi uma pessoa que foi lá daquela que colocou uma coroa na cabeça, colocaram para ela, né? E hoje é uma mulher completamente entregue aos planos de Deus. Não que ser Miss não é uma coisa que ela estava ali planejando servir ao Senhor, mas a história dela me chocou muito. É uma história de superação, uma história de alguém que venceu, apesar de ter sido vítima de tantas situações ruins, inclusive a exploração e o tráfico, né, humano, onde, na verdade, ela foi tão explorada nesse lugar. E ela venceu. Ela venceu, ela é uma grande missionária, ela tem impactado vidas, não só aqui nos Estados Unidos, quanto fora daqui. Hoje, eu quero dar as boas-vindas à minha querida amiga, Maísa Chagas. Seja bem-vinda, missionária. Obrigada pelo privilégio de estar aqui, de poder transbordar a minha história. Eu falo que não é a minha história, eu falo que é Deus na minha história, sabe? Que é através dele, como ele fez tudo na minha história, é ele, não sou eu. Verdade, verdade. Que privilégio te conhecer. Obrigada. Eu já te admiro muito. Obrigada. E tenho certeza que vou admirar ainda mais conhecendo o caminho que foi traçado, né? De tantas lutas, tantas dores. Queridos, antes de mais nada, eu quero só te pedir, se for possível, para você dar um like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Nós estamos aí na campanha por 100 mil seguidores e, na verdade, 100 mil inscritos, né? Se você puder também ser membro do canal. Então, quero chamar a sua atenção aí um pouquinho. Se você puder hoje, de verdade, sabe? Espalhar esse testemunho tão poderoso, porque até o final desse vídeo você vai estar chorando. Eu tenho certeza, porque quando eu assisti, eu chorei. E não são todas as pessoas que têm esse testemunho forte e sobrevivem para contar a história. Então, eu quero falar com você, Maísa. Conta para mim, somente eu vou apresentar os livros, vou colocar de lado para que a gente entre a fundo, mas por enquanto, gente, olha isso daqui, até livro em inglês, tá? E isso é privilégio de poucos. Eu disse para ela, né, Maísa, talvez agora eu consiga ter coragem, depois de ver o seu livro em inglês. Vai. Inglês é a língua universal. E é o que eu devia ter feito, né? Certeza. Há muito tempo. O livro vai onde a gente não pode ir. Shifting Crowns. Gostei disso. O livro vai onde a gente não pode ir. Esse é o trabalho missionário. A Maísa, queridos, ela é uma grande missionária aqui. A história dela tem ecoado corações. E ela escreveu esse livro em inglês. Shifting Crowns from Miss to Missionary. Então é tremendo, né? De Miss a missionária. Conta para mim um pouquinho desse livro e como surgiu. Conto. Então, esse livro, ele surgiu, eu falo que primeiro ele surgiu no coração de Deus, antes mesmo de eu pensar em escrever. Eu sou uma mulher muito improvável para o mundo. Improvável até para escrever um livro. Eu nunca imaginei, se falasse para a Maísa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, que eu ia escrever um livro, eu daria risada, porque eu não gostava nem de ler muito, eu não sou muito da literatura e tudo. E eu tive uma cirurgia aqui nos Estados Unidos, eu tive apêndice, e aí eu fui para o leito do hospital, e aí eu falava assim: pai, não é justo isso. Eu tô aqui no leito do hospital agora, eu sou uma mãe sozinha, eu sou mãe solteira.
Como que eu vou sustentar meus filhos? Eu no leito do hospital, eu estou servindo a tua palavra, eu estou agora no. Como, pai? Não faz sentido isso. Então eu dormia e acordava com Deus falando assim para mim: você vai terminar o que você começou. Você vai terminar o que você começou. E eu pensava, eu realmente eu comecei a escrever, mas eu vi que aquilo ali não era para mim. Eu achava que eu ia expor, mas vinha aquele sentimento de será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Então eu parava. Era uma parte da minha vida que às vezes eu não queria pôr o dedo na ferida, falar. Então eu dormia e acordava com você vai terminar o que você começou. Você vai terminar o que você começou. E aí eu falei, saí do hospital, estava em casa, e eu falei, tá, então eu vou terminar o que eu comecei. Comecei a escrever, continuar a escrever. E aí eu fiz mais uma oração. Eu falei assim, Senhor, se isso é coisa da minha cabeça ou se é realmente a tua vontade, coloca alguém na minha vida para escrever, para me ajudar a escrever esse livro. Porque eu nunca escrevi um livro, eu não sei como colocar na diagramação, eu não sei nada. Me coloca alguma pessoa na minha vida, me ajuda, se for da tua vontade. Aí passou uns 10 dias, 15 dias, apareceu uma pessoa no meu Instagram e a gente começou a conversar e essa pessoa falou assim, mas a sua história daria um livro. Eu ajudo pessoas a escrever. Se você quiser, eu posso te ajudar. E ali eu vi a resposta clara de Deus. Mas sabe, Aleluia. eu não queria um livro que fosse só a minha história. Então, eu queria um livro que falasse da minha história, mas não fosse só a minha história. Que fosse um livro que as pessoas lessem e falassem assim, eu quero conhecer Jesus que mudou a vida dessa moça. Uau. Eu quero ir para a Bíblia. Eu quero conhecer um Jesus que mudou a vida dessa moça que estava tudo errado. Se Deus mudou a vida dela, pode mudar a minha vida também. Então, foi esse o intuito desse livro. E aí, quando chegou na parte de evangelização, o John, que estava me ajudando a escrever, falou assim, mas e agora? O que a gente vai escrever nessa parte? Acabou sua história, né? Tudo. E o que a gente vai escrever? E aí eu lembrei que quando eu tive encontro com Cristo, eu comecei a escrever partes da minha meditação que tocavam o meu coração. Então eu lia ali Efésios, eu lia Filipenses, Atos, e tocava o meu coração e eu escrevia. Eu falei, eu tenho uns cadernos que eu escrevo. Eu sou vamos falar, a doida do caderno, que eu ando com o caderno até na minha bolsa. Vem uma ideia, eu gosto de escrever. E aí ele falou assim, me manda seus cadernos, deixa eu ver. E aí eu mandei meus cadernos para ele. E ele falou assim, Maísa, passou uns 10 dias mais ou menos, ele falou assim, Maísa, seu livro está pronto, seu caderno é todo livro de evangelização. Olha. Então Deus escreveu o Usou a vida meu dele. livro antes mesmo de eu pensar em escrever. Antes mesmo de eu pensar em escrever. E esse livro não é para me glorificar, não é para minha honra e para minha glória, mas é para o evangelho ser levado para onde ele queira, sabe? É esse o Esse intuito. livro veio, então, da ajuda desse anjo do Senhor, né? Que colocou tudo junto naquilo que você já estava transbordando Com sozinha no certeza. seu quarto de oração com Ah, Deus, né? Com certeza. É como se ele Tem quanto organizasse a tempo minha que você ideia. escreveu esse livro? Olha que coisa Tem linda. um ano. Tem um ano. 1 ano e meio. Coisa linda esse livro. 1 ano e meio. Você trocando a coroa de Miss para se tornar uma missionária. Missionária. Ficou assim, eu gostei demais do trocador de letras, assim. Gente, olha esse outro livro aqui. A Missionária, da Fama e do Mundo de Ilusão, para a verdadeira salvação. Amém. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Aí vem até como é que chama? Marca-texto. Marca-texto. Esse livro, ó, é um livro separado mesmo pelo Senhor, porque aqui você derramou toda a sua vida aqui, né? Toda. Contei desde da minha infância até o São mundo fotos e mais Miss. fotos. E nós vamos deixar aqui para vocês tudo sobre esse livro. Assim, quero o link, aonde você vai adquirir. Vou colocar as mídias sociais da Maísa. E eu falo para vocês, gente, é uma história, é como se fosse, parece até um novel, uma novela, Uma novela. mas não é. O mais interessante é que é vida real, É vida real. né? Quem é? E depois eu mostro para vocês com calma. Não vou mostrar nada aqui, ó,
porque vai ter aqui, ó, bem bonitinho minha dedicatória. Depois eu mostro para a galera o que eu quero agora. É fazer essa pergunta. Aonde nasceu, que tipo de família teve, qual é a história, assim, pelo menos para passar um pouquinho de mel na boca das pessoas, para elas entenderem um pouquinho quem é a Maísa Chagas. Olha, eu gosto de me apresentar como filha amada de Deus, menina dos olhos do Pai, porque Deus sonhou comigo antes de eu nascer. Eu sou imagem e feitura do meu Pai, o meu Criador. E por muitos anos eu demorei para entender isso. Eu não sabia a minha real identidade. Então eu tive muitos títulos, né? Eu fui jogadora de basquete profissional, eu fui Miss, mãe, médica veterinária. Mas hoje eu gosto de me apresentar com o meu título mais importante: filha amada de Deus, serva do Senhor, mensageira de Deus. Eu nasci lá no interior de Goiás e chama Mineiros, gente, mas fica em Goiás. É por isso que ela é linda, gente, porque Mineiros não tem como ela ter nascido feia. Olha que coisa linda. Além de tudo, ainda nasceu em Mineiros. Mineiros, divisa, quase divisa com Mato Grosso. Então, aí eu fui criada no interior de Goiás, Em em Mineiros. Mineiros. É uma cidade grande, não? Não, é uma Pequenininha. cidade pequena. Acho que hoje deve ter o quê? Uns 60, 70 mil habitantes. Eu acho que deve ter isso, né? Mas é no interior de Mas é muito Goiás. pequena mesmo, 70 mil habitantes. Né, no interior de Goiás, eu tive uma infância saudável, brincar na rua, pular, subir em árvore. Só que a minha família, meu pai e minha mãe, era um relacionamento muito disfuncional. Meu pai bebia muito, Nossa. às vezes tinha briga, agressão. Então eu vivi num lar totalmente disfuncional. Mas, Traumas de infância. mas olhando para isso, hoje eu consigo enxergar isso, porque na minha infância, para mim parece que era normal. Parece que todo mundo da minha cidade vivia a mesma coisa. Então, no meu contexto daquela época, era algo normal. Beber, às vezes brigar, Quebrar pau. ficar A gente, quando bêbado, vive você vê nesse o pai ambiente, caído no chão. Era parece que é tudo normal, era não normal, é? mas para aquela cultura, às vezes até hoje, é normal. Mas quando a gente sai de lá, ou então amadurece e encontra Jesus, a gente fala: nossa, não é normal aquilo. Né? Então eu vivi nesse Mas é meio. pra gente, você começa a ter reações estranhas, aí você não entende por quê. Aí você vai ver sua infância, Infância, com certeza, a gente é fruto do meio que a gente viveu. tipo assim, você aprende que o amor, para ser amor, tem que doer, Tem que doer, tem né? que ter Tem que ter briga, tem que confusão. ter Se você tem confusão, pacificação numa briga, porque você foi criado no ambiente, sempre tem que ter briga. tem que ter briga. É porque o nosso cérebro ele assimila coisa que é natural e que foi normal pra gente. Então o Uau! normal Então era você teve a aquilo. mesma infância que eu. Não, o normal é aquilo, mas eu acho que no interior, Que gente, absurdo, eu né? não tô generalizando quem mora no interior, nem nada, não. Não, mas Mas às vezes no interior, para aquela cultura, aquele é aquele normal. É uma falta de respeito, mas olha, aonde tem bebida tem confusão. não é? Ninguém bebe e vai fazer uma ação no orfanato, no asilo, Vai orar. vai orar. Não, onde tem bebida tem confusão. A Bíblia É fala disso, isso, né? é isso. Eu bebia na minha infância, eu vivi isso, era normal. Meu avô, às vezes, ele pagava pra gente beber quando eu tinha Não é? 10 anos de idade, era normal encher a cara. Absurdo. Então eu vivi nesse meio. A família da minha mãe era uma família cristã, eles iam para a igreja. Eu fui criada dentro da igreja até a minha adolescência, mas era um divisor de águas. A família da minha mãe, a família do meu pai. A família da minha mãe, a família do meu pai. E eu fui para o caminho, para a porta larga. Mais larga. Fui para a porta larga, que podia tudo, meu corpo, minhas regras, eu posso tudo, nada a ver. E eu tinha aversão a crente, eu não gostava de crente de jeito nenhum. Sabe, aquele povo com a Bíblia debaixo do braço, mas de forma alguma, até mesmo na minha infância, eu conto aí no meu livro que eu desligava o relógio da igreja e saía correndo no meio do culto, Só para acabar com o culto. só para acabar com o Com culto. a missa. Pra acabar com o culto. Na igreja, eu tinha uma igreja perto da minha casa, na hora do culto eu ia lá e desligava o relógio. E acabava o culto.
até o pastor descobrir que tinha uma moça que desligava o relógio e falar para minha mãe. Mas eu era muito custosa. Então, eu escutei muito na minha infância falar assim: essa menina aí, essa menina só dá trabalho, ela vai ser nada. Ixi, isso aí não vai nem formar. Mas engraçado é que aquilo ali nunca ecoou na minha vida de falar que eu ia não ser nada. Eu sempre falava, eu vou sair daqui, eu vou ser alguma coisa. Então eu fui jogadora de basquete profissional, eu saí da minha cidade para jogar basquete. Joguei na seleção goiana, seleção paulista, depois eu fui para a seleção catarinense. E quando eu voltei para Goiás para fazer faculdade, nisso meus pais estavam se separando. E a gente sabe que quando passa por um divórcio, a gente às vezes passa por uma escassez financeira. A minha família tinha, meu pai tinha fazenda e tudo, mas nessa parte do divórcio, era um momento que teve uma dificuldade financeira na parte do meu pai mandar dinheiro para minha mãe, enfim. E eu vi a oportunidade de ser modelo. Eu estava andando no shopping, me chamaram para ser modelo. E eu falei, ai, que bom, que aí pelo menos eu vou ter o dinheiro para sair, para comprar minhas coisinhas, vou ajudar minha mãe em casa. Então eu comecei a ser modelo, a fazer foto, a participar de desfile. E participei do concurso do Miss Goiás, ganhei o Miss Goiás, fui para o Miss Brasil. E eu fui nessa parte da fama por bastante tempo, assim. Eu acho que o quê? Quase uns 10 anos, sabe? Mas eu posso te falar, hoje, olhando para trás, eu me vi numa vida vazia. Porque eu estava rodeada de gente, eu tinha convite para as festas, para micareta, camarote, eu tinha convite para tudo. E eu poderia estar rodeada de gente. Quando eu chegava em casa, aquele vazio não preenchia. Eu sentia falta de algo, sabe? Algo, e nada preenchia. Tremendo. E esse algo que nada preenchia também ia para relacionamentos. O que eu buscava, eu tive uma infância que meu pai fazia com a minha mãe, inconscientemente, todos os meus relacionamentos eram muito parecidos com meu pai. Um relacionamento que não tinha agressão física, mas tinha agressão verbal. Você não serve para nada. Isso tudo que você faz dá errado. Sabe essas palavras que machucavam? Então, a maioria dos meus relacionamentos que eu tive foi relacionamento abusivo. Mas é que eu procurava uma imagem que era o que eu era criada em outras pessoas. Então, eu tentava preencher o vazio em relacionamento. Uau. Se eu estou falando para alguém que hoje, que está passando por um relacionamento abusivo, ou então você já escutou falando assim, você tem um dedo podre, você só pega a pessoa que não presta. Deixa eu te falar, começa a olhar o seu passado. Começa a olhar você lá na sua infância, como você foi criada, o que você escutou, o que você viveu, como é o relacionamento do seu pai e da sua mãe. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele se sente confortável. Ele se sente muito confortável numa relação que você já foi acostumada a estar. Então, essa carência que a gente busca, essa dependência emocional, às vezes de se sentir amada, de se sentir vista, de revalidação, sabe? Às vezes você não consegue largar um relacionamento que você sabe que está sendo tóxico. Isso vem da sua infância. Mas a boa nova é que você pode quebrar isso em nome de Jesus. É reconhecer aonde você foi criada, os traumas que você carrega e recomeçar. Aí você começa a não aceitar mais aquele tipo e perfil de gente na sua vida. Uma pessoa, às vezes, com perfil narcisista, dá sinais. Aí você levanta a bandeirinha vermelha e fala, aquele não serve para mim. Eu não quero isso mais para minha vida. Aleluia. Nossa, é muito profundo. Porque dizem que o transtorno narcisista, ele aborda de 30% a 50% dos homens disponíveis e das mulheres disponíveis. Só que é um índice maior em homens, pelo próprio ego masculino. E se você for parar para pensar, são milhões de pessoas. E não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Mas assim... O mais assustador é isso. Quando você entende isso, dá uns sinais. As pessoas dão sinais. Meu ex-marido deu sinal. Meus outros relacionamentos, tudo dá sinal. Mas aí quando você enxerga isso, você fala, opa, ó, a bandeira vermelha não serve para mim. Não é para mim. E isso só vai te livrar de um sofrimento maior lá na frente. Um sofrimento maior lá na frente. A pessoa não quer ficar livre da outra para não sofrer,
Mas aí, no fim, ela vai sofrer do mesmo jeito. Vai sofrer do mesmo Tem que ter jeito. força, E né? a dependência emocional. A dependência emocional, ela acompanha muitas mulheres de falar, como que será? Como vai ser? O que vai ser de mim sem aquela pessoa? Mas eu posso te dizer, Deus, ele supre todas as minhas necessidades. Todas, mas assim, todas. Ele preenche todos os vazios de uma forma tão extraordinária que eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, Isaías fala que o Senhor é o meu marido, que o Senhor é o meu marido, então eu quero viver isso na prática. O Senhor é o meu provedor, o Senhor supre todas as minhas necessidades e eu não quero sentir carência nenhuma, porque o Senhor é o meu marido. E eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, o meu marido, o Senhor vai trazer até mim. Eu não quero escolher mais, eu não vou buscar mais, porque a mulher de Provérbios 31, ela é achada. Ela é achada, ela não vai atrás de ninguém. Então eu quero viver isso. E eu estou vivendo isso em Cristo. Amém. Sabe? Eu estou vivendo isso em Coisa Cristo. Eu vou te linda. falar, a minha conta não fecha no final do mês. Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a minha Como conta... que você vive hoje aqui? Assim, eu quero contar a sua história, mas eu vou deixar fluir do jeito que vier, porque você é muito improvável. Nós somos, mas as despesas aqui nesse lugar são muito grandes. São, e aqui você não Tudo trabalha, em você não dólar, ganha. só do dólar, quase 6 vezes o real. Real. Você já imagina como é para ela viver com os 2 filhos aqui, né? Como que você vive? Então, o que eu estou vivendo hoje, nesse exato momento, é um testemunho que está sendo gerado. Uau, Eu isso que fui... você falou é muito É um profundo. testemunho que está sendo gerado. Depois eu vou ver esse podcast e às vezes eu já vou ter terminado esse testemunho. Mas eu trabalhava como dog groomer, como pet styler, porque eu sou formada em veterinária, fiz um curso no Brasil, tinha um pet shop no Brasil. Então eu trabalhava com Você isso. formou como médica veterinária. Veterinária. Ainda não revalidei o meu diploma, mas eu trabalhava com pet style. Eu tinha uma van, eu dava banho nos cachorrinhos e eu amava meu serviço. Amava. Eu acho que eu ia amar também. Só que chegou em janeiro, eu tosando o cachorro e eu falei assim para Deus, Senhor, eu tô aqui tosando e tem pessoas que precisam ser alcançadas. Pai, eu quero trabalhar exclusivamente para ti. Eu quero ser usada. Me mostra, Senhor. Me mostra como. Me tira desse trabalho. Ou então, Senhor, faz esse trabalho ser o meu ministério. Fiz essa oração. Gente, essa oração é muito perigosa, porque Deus respondeu assim de uma forma muito, muito linda. Um mês depois, eu sofri um acidente de carro aqui nos Estados Unidos. Bateram atrás do meu carro. Eu machuquei a coluna. Fiz uma cirurgia na coluna. E eu não posso mais trabalhar com o que eu fazia. É como se Deus falasse assim, acabou, agora você vai trabalhar exclusivamente para mim. E foi em maio isso, eu fiz a cirurgia, não voltei a trabalhar, recebi uma indenização da batida, foi o que me sustentou até agosto. E aí, eu tô orando e falando assim, Senhor, eu estou sendo usada por ti, eu estou pregando a palavra, eu faço pequeno grupo, é testemunho nas redes sociais, é vídeo, pessoas sendo alcançadas. Então, eu trabalho para Deus e Ele paga o meu salário. Então, agora em agosto, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Não Você sei. Está se planejando, vivendo eu não sei, de milagre. mas Deus sabe. Você vende os livros? Eu vendo os livros, meus livros têm uma rentabilidade pouca, porque tem que converter para o dólar, mas Deus, Ele provê. Ele nunca me deixou faltar faltar um livro nada. no Brasil? Esse aí tá na editora, ele sai em torno de 98. Mas aí, nos royalties não dá muito, mas tem pessoas que abençoam nas redes sociais. Eu comecei a orar e falar assim, Senhor, e agora? Como que vai ser setembro? Setembro eu vou pregar a palavra em Nova York, como que será isso? E eu sonhei. Você vai lá Junto com a Mari. Com a Mari, eu tô querendo ir. Vamos, por favor, vamos orar por isso. Morar. Eu fui casada durante 12 anos. Aí você conheceu... Meu marido, meu ex-marido. Seu ex-marido. Sim. Conheceu aonde? Eu jogava basquete, ele jogava vôlei, e a gente se conheceu nas quadras. A gente foi casado por 12 anos. Mas era um relacionamento... Vocês se casaram rápido, não? 4 anos de namoro e mais 7, 8 anos de casamento mesmo, né?
Mas era um relacionamento abusivo, não fisicamente, mas em palavras, mentalmente. E eu não conhecia Jesus, eu era totalmente avessa a crente e tudo. A minha irmã, sim, a minha irmã ia para a igreja, meu cunhado é pastor, Que tremendo. e aí minha irmã me convidou para ir para um programa que chamava Bíblia Fácil. Como sua irmã chama? Ana Carolina. Parabéns, Aninha. E aí lá no Bíblia Fácil, eu aceitei Jesus, mas ainda era muito sem profundidade, lia a Bíblia É. de vez em quando. Eu colocava como se Deus estivesse no banco de trás da minha vida e eu era motorista. E aí, de vez em quando, eu lembrava que Deus estava ali e eu pedi uma oração. Ah, Senhor, ora aí. Não colocava Deus no centro. Mas quando eu fiz essa escolha, o meu casamento que estava ruim, acabou. Ele foi. Aí sim ele acabou de ver. Acabou. Meu ex-marido falava: eu não casei com uma crente, eu não aceito você ir para a igreja. E foi horrível, Você horrível. morou aonde? Eu morei no interior do Pará, em Redenção. Eu tinha uma vida muito confortável, uma casa muito confortável, vários ajudantes. Eu tinha tudo, mas eu era muito infeliz. Porque ele também te dava uma vida Muito boa, né? infeliz. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo e eu falei assim para Deus: Senhor, por que eu sou tão infeliz? Eu tenho tudo. Eu não me preocupo com nada, eu tenho tudo. Eu tenho uma casa boa, eu tenho conforto, eu viajo para onde eu quero, eu tenho tudo. Por que eu sou tão infeliz? Tão infeliz. Eu não tinha Deus, eu não tinha profundidade na palavra, faltava o amor de Deus na minha vida. Então aí, nisso, logo depois que meu filho nasceu, quando ele estava com 1 aninho, a gente se Vocês tiveram divorciou. 2 filhos. Tive 2 filhos, não com ele. Ah, sim. Eu casei com ele, a Maria Eduarda tinha 1 mês. Não, a Maria Eduarda nasceu, eu casei com ele, eu estava grávida de 4 meses, de outra pessoa. Você vê tanto que a minha vida era totalmente. Não, como foi então? Nenhum dos seus 2 filhos é desse Não, casamento? é dele. O João é dele. Mas a Maria, eu tive um relacionamento, a gente namorava, aí a gente terminou. Eu conheci outra pessoa, engravidei, fiquei grávida. Com 4 meses eu terminei com essa pessoa e voltei com meu ex-marido, que era o meu ex-namorado na época. Olha, E aí ele falou: não, eu sei que a filha não é minha, mas eu quero, do mesmo jeito. Então eu casei com ele, grávida da Maria Eduarda, de 4 meses. que história. Você vê, a minha vida era totalmente assim. Não, mas acontece, ué. Você não foi crente como eu também. É. É E história. aí, ele era o pai da Maria Eduarda. A Maria Eduarda tem 2 pais, né? Ele e o pai dela biológico, ela tem contato com ele até hoje e ama ele. Mas, então eu tive 2 filhos, né? O João, quando o Aí João. vocês ficaram casados e tiveram o João. Isso, eu fiquei casada e teve João. Quando o João estava com 1 aninho, a gente se separou. Separaram. Ele foi embora de casa com outra mulher. Você já era crente? Eu já tinha aceitado Jesus, já estava lendo a Bíblia, estava buscando, caminhando em fé, caminhando no processo. E aí eu me vi sozinha, com 2 crianças. Eu me vi sozinha com 2 crianças em recomeçar a vida. Como que eu ia fazer para recomeçar? A minha clínica de pet shop eu tinha fechado, eu já não tinha mais a renda. Eu ia ter que voltar à estaca zero do meu trabalho. O João pequenininho. Aí eu pensei, se eu tenho que recomeçar a minha vida aqui em Goiás, eu vou recomeçar a minha vida nos Estados Unidos. Pelo menos lá eu vou dar oportunidade de vida para os meus filhos. E assim eu fiz. Peguei as minhas coisas, minha vida se resumiu em 3 malas, um cachorro, eu trouxe minha cachorrinha também, e meus filhos. E viemos sozinha para os Estados Unidos com as crianças. E aí chegou aqui, fechou tudo que era pandemia. Você está aqui tem quanto tempo? Tem 6 anos. Tem 6 anos. Quando eu cheguei, passou 1 mês, fechou tudo que era pandemia. E eu me vi. Você endoideceu. Você sabe que na época da pandemia, eu não me vi com tanta dificuldade. Parece que na minha mente não vem dificuldade na pandemia. Eu não consigo ver dificuldade. Eu vi um apartamento, eu vi um townhouse, vazio,
Não tinha nada, não tinha móvel, não tinha nada. Só tinha um colchão no chão, porque tinha fechado tudo. Eu morava no Tennessee. Você E foi para o eu fui Tennessee? pro Você Tennessee. conhecia alguém no Eu Tennessee? tinha uma amiga no Tennessee. Eu tenho uma grande amiga no Tennessee que jogava basquete comigo em Santa Catarina. Que E top. ela mora no Tennessee e me acolheu na casa dela. Então, na pandemia, eu eu vi uma fase que não foi tão difícil, sabe? Foi difícil, foi desafiadora, mas não foi tão difícil. Porque a gente gosta um pouquinho de aventura também, né? Tipo, tudo novo, Tudo né? novo. Não, as Muito crianças legal. não tinha móvel na casa, nada. Então as crianças brincavam muito na casa, corria, brincava com eco, porque fazia eco. E elas achavam o máximo conversar e Você fazer veio sem eco. nada, sem dinheiro. Não, eu tinha vendido uma terra, tinha uma fazenda, meu pai tinha falecido, então eu vendi uma fazenda, um pedaço de terra, e vim com um dinheiro contado para pagar o meu visto e para viver até eu arrumar um trabalho e tudo. Então eu vim com um dinheiro assim que daria para o quê? Um ano mais ou menos, aqui até eu me estabilizar. Ai, graças a Deus. Eu nunca vim para os Estados Unidos para ficar ilegal. Eu sempre vim para revalidar o meu diploma em veterinária, para trabalhar na minha área. Então, ali, na pandemia, foi desafiador, porque eu estava sozinha com 2 crianças em casa. Peguei Covid, não sabia como que eu ia criar meus filhos com Covid ali. Minha filha com 6 aninhos fazendo comida para o João. Comecei a entregar dele comida com o João no carro, a Maria. Eu entregava comida até meia-noite. Eu lembro, assim, que na minha conta tinha que dar $100 todos os dias para pagar todas as despesas. Então eu fazia delivery com as crianças até meia-noite no carro. E assim, era difícil, mas eu via a mão de Deus sustentando. Eu via o cuidado, a geladeira cheia de comida, não faltava, não faltava. Faltava o quê? Tempo de qualidade com os meus filhos. É. Faltava um tempo de qualidade, porque eu me sentia muito sobrecarregada. Um menininho pequenininho, João tinha 1 aninho, 2 aninhos ali na época, Maria 6 aninhos, então era bem Exato. exaustivo e cansativo, né. E eu conheci uma amiga de uma amiga minha, que foi me visitar e falou assim: "Eu tenho um trabalho para você que você nem precisa trabalhar tanto. Imagina, você foi Miss no Brasil, Maísa, você teve status, você não precisa ficar entregando comida, sendo help, você não precisa disso, você não precisa". E ela falou uma palavra que para toda mãe, a gente às vezes carrega uma culpa que para toda mãe a gente quer escutar: tempo de qualidade com seus filhos. Você vai ter tempo de qualidade para seus filhos. E essa moça, ela viajava muito, ela conhecia o mundo inteiro, tinha uma vida muito boa, e ela falava: "Ó, você pode ter uma vida tempo de qualidade com seus filhos, você vai ganhar um dinheiro melhor do que delivery". E aí, eu lembro que eu tive um dia muito difícil. Sabe aquele dia que tudo dá errado? O pneu do carro fura, a criança fica doente, e eu estava, assim, muito sobrecarregada. E eu falei para ela assim: "Que você faz? Eu quero fazer também, então, eu quero tentar". E ela tinha um namorado na época, que ele que era o dono desse business. E ela: então eu vou falar com meu namorado, ele vai te ajudar, você vai trabalhar no hotel, tal". E aí eu fui, resolvi ir, fui uma semana, Como que era o trabalho, assim? era massagem, Entendi, mas não era prostituição ainda. entendi. E aí eu vou contar, mas não era Como assim? Você fazia massagem a uma eu era pessoa. recepcionista e depois eu ia para massagem. Entendi. E E ali, ganhava muito dinheiro. ganhava muito típico, ganhava gorjeta, ela me treinou. E ali eu falei para ela: "Ai, eu não quero, eu não consigo, eu sou veterinária, eu gosto de animal, eu não gosto de pessoa, eu não gosto, eu não consigo, é algo que eu não quero pegar em ninguém, eu não quero encostar em ninguém e tudo". E aí ela começou a me ameaçar. Aí eu fui ameaçada no meu status imigratório. Ela sabia que eu estava em processo de visto, que eu não poderia ter nada com a polícia, porque senão daria certo o meu processo. Então eu comecei a ser ameaçada no meu status imigratório. Começou a falar: "Ó, você não vai gostar, né, mas se você não vier hoje, você sabe, se a polícia bater aí na sua casa, você nem trabalhar você não pode. E se você for deportada, seus filhos vão para o orfanato". Que
Você acha que vai acreditar em Absurdo. quem? Em mim ou em você? Eu tenho green card, eu falo inglês. Meu Deus, que absurdo. E aí, os 30% que eu recebia começou a ser 50, 70, e eu comecei a ficar sempre devendo. Eu sempre estava devendo, devendo, devendo. Como assim? A gente tinha um combinado de 30%. Eu tinha por 30 era para você ou para ela? para mim. O restante. 30% eu tinha que dar para ela. Entendi. 70 para você. Depois foi 50. Aí depois foi 80. Mas por quê que ela... Ameaça. Você, agora vai ser assim, agora mudou as regras, agora é isso. Agora vai ser desse jeito. Você não vai gostar se eu for ir na sua casa e cobrar. Aí começava a falar, a polícia prendeu fulana foi deportada. E então eu ia sendo No ameaçada. Tennessee. No Tennessee. Eu fui ameaçada por medo. Eu tinha medo. Aqui nesse país a gente não sabe as regras, a gente não sabe as leis. Parece que é tudo muito confuso, ainda mais quando você não fala inglês Você fluente. tem medo. A gente tem medo. Eu já tinha pago $10.000 no meu visto. Eu falava, se eu perder meu visto, eu não vou ficar aqui legal, eu vou ter que ir embora. Então, eu pensava assim, quando eu der entrada no meu visto, quando eu terminar todo esse processo, entregar essas cartas de recomendação, tudo, acabou. Ela não pode mais me ameaçar. Meu visto já deu certo, pode chamar a polícia, não vou estar mais nisso. Então eu falava para minha mãe tinha vindo morar comigo, e eu falava, mãe, é só por um prazo. É só daqui 3 meses, daqui Até eu 6 ajeitar. meses. Só até eu ajeitar. Então eu ia nisso. Só que o nosso corpo, Você não chegou a se prostituir. Não. Mas muitas fazem. Sim. E eu não sabia ainda que poderia ser. Porque acredito que eles iam me ameaçar até um certo ponto, Esse era o plano, né? Esse era o plano. Sim, certamente. Com certeza. E aí... Se ela era capaz de te ameaçar quanto ao seu status imigratório, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O caráter dela era de uma péssima pessoa, então o fim certamente era te explorar sexualmente. Eu só via a pontinha do iceberg, eu não vi o resto. Tem muita coisa por trás, né? Tem muita. E aí, eu falava Era um hotel chique? Não, mudava. Era de lugar em lugar, não tinha lugar fixo. Não, ia mudando. Você ia encontrar com a pessoa? Onde ela me mandava. Agora é aqui, agora é lá, agora é depois. Você ia nos hotéis? Era. Não, tipo, você não tinha uma casa aberta ali onde as pessoas iam. Uhum. Na verdade, Não. é você que ia. Era assim. E você estava aprisionada, então? Não tinha como eu sair. Assim, eu não sabia como buscar ajuda, eu não sabia como pedir ajuda. Eu tinha essa amiga minha que jogava basquete comigo, mas eu ficava com medo de envolver ela nisso e ela ainda ser cúmplice, porque aqui nos Estados Unidos, quando você fala para uma pessoa e a pessoa não toma alguma atitude, ela é cúmplice. Sim. Então eu tinha medo de envolver ela nisso e ela ser cúmplice e estragar com a vida dela, o status migratório dela. Então eu falava para minha mãe, ora, porque eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho que ele nem escuta mais. Eu acho que ele nem me escuta mais. E aí? E aí minha mãe morava comigo já nessa época. Ela veio do Brasil para cá. E eu sentia muita dor aqui, assim, ó. Eu sentia muita dor. Então eu trabalhava e eu chegava em casa, no estacionamento, eu chorava muito. Nossa, mas como eu chorava? Chorava. Enxugava as lágrimas, falava, pronto, agora eu sou mãe. Agora eu sou mãe. Daqui da porta de entrada para minha casa, eu sou mãe, meus filhos não podem saber o que eu passo. Então eu vivia assim. E eu chorava muito e eu tinha muita dor aqui, eu tinha um torcicolo, uma dor que era por estresse. E eu tomava muito remédio assim, anti-inflamatório, relaxante muscular, e essa dor nada passava. E um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que Deus, ele lutava. Ele me levava lá para cima, assim. E ele mostrava Satanás, ele mostrava a minha vida. Eu falava, olha lá a vida dela lá, ó. Ela gosta das minhas coisas, ela frequenta os meus lugares. Olha o jeito que ela faz isso, ela faz aquilo. Como se Satanás mostrasse toda a minha vida, assim, desde o começo. Assim. Você bebia, né? Bebia, E aí mostrava toda a minha trajetória. E falava, ela é minha, ela me pertence.
E Deus falava, não, ela é minha. E foi uma briga. No meu sonho foi uma briga muito grande. E aí no meu sonho, Deus falou assim, então deixa ela decidir. E no meu sonho eu falei, Senhor, me salva. Peguei na mão de Deus e acordei. Quando eu acordei, não entendi nada daquele sonho. Falei assim, nossa, tomei um remédio muito forte. Tive alucinação a noite inteira. Entendi nada, nada. Falei, nossa, nunca mais eu tomo esse remédio. Fiquei louca, sonhei uns trem esquisitos a noite inteira. E aí, um mês depois, a polícia bate onde eu estava e me leva, me resgata. Eu fiquei tão em estado de choque que eu não conseguia falar. Você estava dentro de um quarto de Eu hotel. estava dentro do A hotel. polícia bateu na porta. Bateu na porta, entrou muita gente. E eu não conseguia falar nada, porque na minha cabeça só vinha assim, seus filhos vão para o orfanato. Então eu achava que naquele exato momento, às vezes meus filhos estavam indo para o orfanato. Então eu entrei em estado de choque. Eu chorava muito e eu só falava assim, I need to come back my home, I have children. Eu só falava isso, eu só repetia essa palavra, só. Senhor. E aí eles me deixaram numa sala, numa cela, 7 horas eu fiquei naquela cela. E naquela cela, eu tive um encontro com Cristo. Ali naquela cela, gente, eu senti Deus tão forte, tão forte. Ali naquela cela, eu pedi perdão por todos os meus pecados, por tudo que eu tinha feito. E Deus, era como se Deus falasse assim para mim, filha, tô aqui, vai ficar tudo bem. Calma, eu tô aqui. Naquela cela, eu não conhecia muito da palavra de Deus, as histórias bíblicas. Era muito superficial ainda a minha fé. E Deus falava assim comigo, Paulo e Silas cantando na prisão. Eu nem conhecia a história a fundo de Paulo e Silas cantando na prisão. Então, lá naquelas 7 horas que eu passei ali, eu passei orando, eu passei louvando a Deus, os pouquinhos hinos que eu sabia, que eu lembrava da minha bisavó cantando, eu comecei a cantar. Foi muito forte, foi muito, eu senti a presença de Deus muito forte naquele lugar. Saí dali, eles me liberaram, fui para casa. E quando Você explicou tudo que você vivia? Não, eu não consegui falar nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Eu não tinha tradutor, eles não arrumaram nenhum tradutor para mim. E eu não conseguia explicar nada, falar nada. E aí eu fui liberada. Eles pegaram o meu telefone, meu computador, pegaram minhas coisas, tudo que estava comigo. E eu fui para casa sem entender o que eu ia fazer, porque eu pensava assim, agora meu visto acabou. Eu EB2, eu tenho passado na polícia, acabou, não posso fazer mais nada. E eu pensava, o que vai ser de mim? Mas eu cheguei em casa, sabe, muito diferente. Eu cheguei em casa muito, muito, muito diferente. E eu comecei a buscar a Deus de madrugada. 5 horas da manhã, eu falava, Senhor, eu quero conhecer aquele Deus que mudou minha vida lá naquele lugar. E eu comecei a ter encontros com Cristo diariamente de madrugada. Aí, uma semana depois, a polícia me procurou novamente, mandou uma mensagem pedindo para eu retornar, porque eles precisavam falar comigo. Que eles tinham achado um tradutor, uma pessoa para traduzir toda a conversa. E aí eu fui, morrendo de medo. Nossa, eu fui com tanto medo, porque eu pensava, e agora, se eu ficar lá? Se eu não puder sair, será que eu vou ser deportada? Com muito medo. Você pensou provavelmente até ir embora, né? Até, com certeza. Fugir. Não, fugir não, mas tipo, vou voltar. sair disso porque... Voltar para o Brasil, enfim. E aí eu fui, mas eu fui com certeza que Deus estava comigo, que aquele mesmo Deus que estava comigo naquelas 7 horas naquela cela, era Deus que estava comigo acompanhando para eu retornar naquele lugar. E quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente, tinha um monte de gente na sala, assim. E aí esse tradutor me explicou, e falou assim, Maísa, você foi vítima de tráfico humano. A gente está te investigando tem mais de 8 meses. E eu falei, não sou vítima de tráfico humano. Eu não tive exploração sexual. Não, eles não pegaram meu passaporte. Eu não fui colocada num porão. Eles falaram, não, você foi vítima de tráfico humano.
Aqui, tráfico humano é você fazer um trabalho que você não quer fazer e você ser ameaçada por isso. E a gente quer te ajudar. Eles já haviam visto seu computador, Tudo, tudo, seu celular. tudo. E no meu Por isso eles No meu deduziram. computador, eu nunca, olha tanto que é de Deus, eu nunca levava o meu computador para lugar nenhum. Meu computador era exclusivamente para terminar o meu visto, o meu EB2, que ele é bem chatinho de fazer, bem burocrático, enfim. Então, nesse dia específico, eu precisei levar o meu computador, porque tinha uma carta de recomendação que eu precisava só reenviar ela. E eu precisava reenviar naquele dia, eu não ia ter tempo. Então eu levei meu computador com esse intuito. E no meu computador tava todas as cartas de recomendação em inglês falando quem eu era. Eu não precisei provar quem eu era. Tava tudo lá. No meu celular tinha ameaças, tinha dinheiro mandado para outras pessoas. Então, eu acho que eles só comprovaram que eles já estavam desconfiados. E ali eu tive todo o suporte da polícia. Eles arrumaram o meu trabalho. Eles pagaram aluguel, supermercado, até eu arrumar o trabalho, até eles arrumarem o meu trabalho. Eu lembro que era a época do Natal. Meus filhos fez a cartinha para que eles queriam ganhar de Natal. Recebi um monte de presente. Sabe aquelas árvores de presente de shopping? A minha casa estava com aquela árvore cheia de presente. Foi um Natal muito, muito, muito feliz, sabe? A polícia, ela me ajudou em tudo. Tinha um carro que vigiava a minha casa, que ainda vigia, que fazia rota. Ainda vigia. Eu ainda tenho proteção policial onde eu vou. Eles sabem onde eu moro, eles sabem. Né? Quando você é vítima aqui nos Estados Unidos de tráfico humano, eles têm proteção, eles ainda ronda. FBI, né? Eu não vejo, mas é polícia disfarçada que às vezes faz umas rotas na minha casa. E se eu notar que eu estou sendo seguida, eu agradeço tanto a Deus. Quando o meu caso se encerrou, quando as pessoas foram presas, eu tive a oportunidade de falar para o detetive do meu caso, muito obrigada. Eu olhei para ele e falei assim, obrigada. Ele não entendeu, eu falei assim, obrigada por ter me prendido, obrigada por ter me deixado 7 horas naquele lugar, obrigada. E ele falou assim, mas por que mais? Eu falei assim, porque naquele lugar, eu tive encontro com Jesus. E se fosse preciso eu voltar mais 7 horas para ficar lá, para ter um encontro com Jesus como eu tive, eu voltaria. Mas eu voltaria feliz da vida, porque foi um encontro que mudou a minha vida. Eu falei, muito obrigada por me deixar 7 horas naquele lugar. Eu precisava de estar ali. Aleluia. Hoje ele testemunha a minha história lá no Tennessee, na igreja que ele frequenta. Esse detetive, ele é cristão. Ele tem o meu livro. Ele divulga o meu livro no meio da polícia. Eu vou participar de um congresso agora que eu vou ter a oportunidade de contar a minha história. E quando eu olho para trás, sabe? Eu falo assim, gente, há 3, 4 anos aconteceu isso. E agora eu vou estar indo num congresso da polícia para contar a minha história. Olha como que Deus faz. Olha onde Ele nos leva quando a gente se dispõe a ser usada por Ele. Ele não restaurou só a minha vida. Ele restaurou a minha família. Ele restaurou a vida dos meus filhos. Ele deu um novo caminhar. Porque eu vi num podcast falar do amor de Deus, e numa igreja falar do amor de Deus, às vezes é fácil. Mas se a Maísa, que meus filhos falam assim, mãe, sabe aquela época que a gente não conhecia Jesus? Não era bom. Sabe, o seu testemunho do amor de Deus dentro da minha casa. Eu acho que isso não tem preço. Não. O que seus filhos pensam a respeito de tudo que você viveu quando eles ouvem? Porque eles não tinham noção na época. Eles ainda não têm. Sério? Eles ainda não têm noção. O meu filho, o João, ele tem só 7 aninhos. Ele não tem ainda noção, sabe? Ele não lembra. Porque eu não mostrava nada, não demonstrava nada. Então, para ele não nem... Isso é bom, mantê-los um pouco distante dessa realidade tão difícil. Ele não sabe. Mas o meu filho, ele sonha com Deus em casa. Ele sonha e fala, mãe, Deus estava aqui, eu caminhei com ele essa noite, no meu sonho.
Eu falo, filho, como que é Deus? Ele fala assim, é assim, ó, eu não consigo enxergar. Era assim. Então, meu filho, ele é muito espiritual, mas ele não entende a minha história ainda. Ainda. Já a minha filha de 13 anos, ela fala que ela vai trabalhar no FBI para resgatar mulheres vítimas de tráfico humano. Eu vou te fazer uma pergunta e você fica em liberdade para me responder. Quais os seus maiores sonhos hoje, como mulher, como mãe e como profissional? Porque como serva de Deus, eu acredito que você já realizou Amém. e tem realizado. E só de você estar aqui, você já está continuando a realizar. Mas como mãe, como mulher e como profissional, quais os seus principais sonhos? Olha, o meu maior sonho, o sonho da minha vida, é ver Jesus voltar com os meus filhos. É ir para a eternidade com eles. Sabe? Não faz isso comigo. Porque se Jesus voltar e falar assim, Maísa, eu não te conheço, eu perdi tudo. Para mim não tem importância eu ter 1 milhão de seguidores se Jesus não me conhecer. Então, o meu maior sonho é ver Jesus voltar com os meus filhos, sabe? É ir para a eternidade com ele. Porque essa vida aqui, ela é passageira, ela passa. A gente está de passagem. E o meu sonho é pregar o evangelho para todo mundo. É levar a palavra de Deus para todo mundo. Mas não é para me sobressair, nem para eu ser famosa, não. É porque eu penso assim, se Jesus mudou a minha vida, se ele me deu um novo recomeço, se ele pegou eu lá no fundo do poço, uma menina tão improvável, ele pode salvar a vida de qualquer pessoa. Sabe? Então, eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida, a não ser falando de Jesus. Isso queima no meu coração desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E eu acho que isso é a graça de Deus. Porque eu não mereço. E Deus me ama e me dá a oportunidade de poder falar dele, levar a palavra dele, transbordar ele nas pessoas, sabe? E eu falo que quando a gente se dispõe a falar do amor de Deus e restaurar vidas, Deus restaura a nossa. E ele cuida da nossa ferida. E como mulher, o meu sonho é ter uma casa confortável, ter uma família que eu já tenho, mas às vezes ter um provedor na minha casa. Mas isso aí eu entreguei na mão de Deus. Na hora certa, no momento certo. Ele vai fazer. Todas as coisas. Sim. Eu tô atônita, ao mesmo tempo que eu já sabia a bênção que você era, porque a Mari já havia me dito. Chorei tanto esse podcast, Senhor. Estou me controlando. Mas eu acredito que eu não posso deixar passar esse momento para te fazer um convite já para voltar. Dessa vez, talvez, não para falar da sua história. Claro que você vai estar sempre atrelada a ela, porque é a sua história, foi quem você se tornou. E por mais triste que seja, é parte de quem você é. Amém. Né? São as marcas de Cristo que nos forjam para a prensa do azeite, né? Para o melhor que o Senhor tem em sair. Eu creio que cada lágrima o Senhor recolhe, eu sempre digo isso, né? Eu, por exemplo, sempre penso, e eu acho que você é uma das minhas, que tem saudade do Pai. Eu tenho. Saudade de abraçar o Pai. Eu tenho muita. Saudade desse lugar que eu ainda não conheci. Ou que eu conheci, mas eu não lembro como é. A gente vai conhecer. Mas eu só imagino. Tem uma música que fala I can only imagine, né? E eu acho que eu só posso imaginar hoje. Mas você trouxe ainda essa presença aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Peço perdão aos meus seguidores, porque está muito difícil ficar só no papel de apresentadora hoje.
Mas eu quero te convidar para voltar, para que a gente possa transbordar juntas na vida de outras mulheres. Creio que Sim. Deus tem um propósito nisso. Amém. Inclusive, eu tenho uma ONG que agora eu vou começar a trabalhar mais em cima dela. E eu tenho exatamente os mesmos sonhos que você. Pregar o evangelho por onde Deus passar. Porque se Deus usou situações tão adversas para me alcançar, Ele usa qualquer situação para alcançar quem Ele tiver o propósito, né? certeza. A nossa dor é o nosso maior ministério, sabe? As mulheres que passam pelo vale, nós somos muito diferentes. Muito diferente. É na nossa dor, no lugar que a gente mais foi pisada, é ali que Deus vai nos levantar. Porque ali eu aprendi que tem vida. Tem vida depois de um divórcio, tem vida depois de uma separação, tem vida depois de um tráfico humano, tem vida depois de um abuso. Tem vida. Tem vida. A graça de Deus nos abraça, a graça de Deus nos Aleluia. basta. Olha, eu vou falar algo aqui e a minha mãe falaria: menina, não fala isso não, porque você vai ser alvo de inveja e a Bíblia diz que inveja seca ossos. Mas não da sua parte, né? Mas das pessoas lá. Mas eu sou prova viva que tem vida, porque vão fazer 5 anos. Eu entrei no meu 5º ano de reconstrução da minha vida sentimental. Amém. E finalmente eu acredito no amor mesmo. O amor de homem e mulher. O amor que não é narcisista. O amor que levanta. O amor que aplaude. Amém. O amor que aplaude a vitória do outro. Do Que outro. incentiva ele para ir mais perto de Deus. Que é capaz de ver ele estar na frente da câmera e torcer por ele. Né? Deus, E existe isso. Eu profetizo isso na sua vida. receba, Pai. Eu imparto isso na sua vida. Receba, Deus. Porque eu tinha a mesma exata vontade, mas no dia certo, no ano aceitável do Senhor, no dia da vingança do nosso Deus, esse amor me alcançou, me procurou, me insistiu. A palavra é bem essa, ele me insistiu, que foi exatamente o que o Joe fez comigo. E eu te falo que você ainda vai ser muito feliz nessa área também. Também, né? Porque tem tantas outras formas de ser feliz. Mas eu acredito que quando Deus não dá essa simplesmente sensação de celibato para alguém, é porque Ele tem alguém escondido debaixo das asas dele, preparado para a gente. Certeza. Porque eu também não me via morrendo sozinha. Eu já tinha o Senhor, já era pastora, mas faltava algo. Então, que linda a sua história. Amém. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Tem um verso que eu falo que é o verso que me segue esse mês, é que fala assim: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai chorando e cantando, né, voltará com seus júbilos de alegria. Colhendo os seus feixes, né? Eu quero te pedir para deixar uma mensagem para os meus seguidores, para as pessoas que vão começar a te conhecer a partir de agora. Tem uma história linda pela frente. Eu vou colocar para vocês todos aí os links dos livros, se você quiser adquirir o livro, abençoar a vida da Maísa, porque existe ali um coração que clama, que chama pelo Senhor e que ama fazer a obra dele, mas sem recursos é impossível. É impossível. Nós precisamos, enquanto seres viventes, vivendo numa sociedade que tudo é movido, capitalista, isso mesmo. Então, abençoe a vida dela. Se você sentir, eu nunca fiz isso no podcast. Nunca fiz. Mas se você sentir no teu coração de abençoar a vida da Maísa, de plantar uma semente para que ela continue essa obra missionária, para que ela possa transbordar em outras vidas, cuidar dos seus 2 filhos e, de repente, ser cada vez mais um instrumento de salvação nessa terra. Por favor, mande mensagem para ela, né? Tenho certeza que ela vai responder para você aí no direct, no Instagram. Vou colocar as mídias sociais dela aqui. Você me autoriza a fazer isso? Sim, pode colocar. Então, ela me autorizando, eu vou fazer isso. E eu quero que você realmente sinta o Senhor tocar o seu coração e te mostrar que ela podia ainda, pela beleza que tem, continuar nas plumas e paetês que ela viveu durante tantos anos.
mas por uma escolha voluntária. Sim. Assim como foi a escolha do nosso Mestre, Jesus, você voluntariamente encara uma vida muito mais difícil, uma vida de cruz, uma vida de sofrimento, de abnegação, uma vida de missão. E só quem é missionário, como eu e meu esposo, que vivemos nesse podcast aqui sem gerar nenhum por cento do que a gente gasta, deixando de ganhar dinheiro, só quem é missionário sabe quanto é difícil. Então, ela escolheu viver essa vida, que você possa ser instrumento de bênção, porque você pode ser um missionário tanto indo quanto sustentando aqueles que vão. Com certeza. E o galardão é o mesmo, que você possa ser tocado aí. Amém. Você quer deixar uma mensagem? Se você hoje está aqui nesse podcast com o coração quebrado, achando que é um ponto final para você, achando que nem tem mais jeito, que você foi longe demais. Sabe, um ponto final para você é um grande recomeço na mão de Deus. Lá em Jeremias fala que Deus tem planos de paz e não de mal, para dar o fim que ele prometeu segundo o teu propósito. E aí no verso seguinte fala assim: então clamará, quando me buscar de todo o seu coração. Deus ouve um coração quebrado na presença dele. Então que você possa hoje ir a Cristo e buscar esse amor de Deus, um coração quebrantado na presença dele. Ele tira o seu coração de pedra e dá um coração novo, dá mudança de vida, dá mudança de mentalidade. Na Bíblia fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não perde tempo, não. Você já perdeu tempo demais lutando por você sozinho? Vai a Cristo. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele te dar um novo recomeço. Deixa Ele juntar os cacos do seu coração e fazer um coração novo, segundo a vontade dEle. Viver na presença de Deus não tem nenhuma escolha melhor. É a melhor escolha da sua vida. Que você possa hoje buscar a Deus lá no seu quarto, aonde você estiver. Não precisa de palavras muito difíceis, palavras assim, uma frase muito bonita. Não, Deus quer o seu coração quebrantado na presença dEle. Ele é poderoso para mudar, para restaurar a sua vida. Aleluia. E se você, ouvindo essa mensagem, foi tocado de alguma maneira, se faz sentido para você, se você sentiu a presença de Deus, essa vontade de chorar, essa vontade de falar com Deus, essa vontade de conhecer sua verdadeira identidade, quem você é? Será que foi você mesmo que se plantou no ventre da sua mãe? Ou existiu um ser que criou e é o dono da vida e que te construiu, te criou, te teceu no ventre da sua mãe? Se você pensou dessa maneira em algum momento desse podcast, eu te convido a aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Põe a mão no seu coração aonde você estiver e repita comigo: Senhor Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu te aceito na minha vida como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu não quero viver uma vida de pecado, mas eu preciso te conhecer melhor. Amém. Se revela para mim e eu tenho certeza, Senhor, que eu vou me entregar por inteiro cada dia mais. Eu tenho certeza que o Senhor é aquele que vai me prover a verdadeira salvação. Amém. De repente, se você está fazendo essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você colocasse amém aqui embaixo. Nós queremos abençoar a sua vida com uma Bíblia. E se você já conhece e já fez essa oração antes, mas por algum motivo de decepção, tristeza, traições ou fraqueza mesmo, carnal, você se afastou dos caminhos do Senhor e resolveu retornar a Ele, nós também queremos te abençoar. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te levar nessa grande aventura que é participar dos milagres de Deus, participar das coisas, das provisões tão inesperadas que Ele faz.
nós podemos te garantir, vai valer a pena. Amém. A vida não é só isso. Existe uma eternidade esperando por mim e por você. Todas as tristezas, desonras, todas as desgraças temporárias que nós vivemos aqui na Terra não há onde se comparar com a glória que nos aguarda. E eu espero encontrar com você lá. Mais uma vez, muito obrigada, minha irmã. Você. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada a você. De coração. E para você, nós queremos dizer, te amamos, amamos a sua vida. Na verdade, se você quiser, gostaria que você deixasse aqui mensagens para nossa querida Maísa, essa missionária que vem rompendo em fé com seus 2 filhos e que precisa da nossa ajuda. Peço também para você deixar seu like, compartilhar, porque você vai estar ajudando também esse testemunho dela a alcançar mais vidas. Compartilhe isso, mande nos seus grupos de amigos, mande para o seu amigo, mande para aquela mulher que sustenta e cuida dos filhos sozinha, uma mãe solteira, como eu fui durante uma vida inteira quase. E ela cuida de tanta dificuldade, às vezes a gente chega a desfalecer, irmãos, não é fácil. Então distribua como um grande missionário do Senhor, que você pode nos ajudar a ser recomendados em todo lugar, porque não te custa nada. Pelo menos por estarmos aqui transbordando na sua vida, é o que eu queria te pedir. E estaremos juntos num novo tempo, se Deus quiser, e eu tenho certeza que a Maísa vai voltar para estar conosco, porque ela é muito, muito, muito querida. Olha, eu estou muito, muito feliz, de verdade. Muito obrigada. Estamos juntos até logo, se Deus quiser. Amém.